Olá pessoal dos nonos anos, estamos aqui de novo no Laboratório de Ciências e dessa vez a nossa videoaula será sobre átomos, suas estruturas e organização. Se você quiser saber química, precisa entender direitinho as partes do átomo. Toda a química moderna é baseada nesse modelo atômico, que nós vamos explicar para vocês agora. Vamos lá. Estamos aqui no nosso painel magnético e vamos começar a nossa aula. Vamos definir o que é átomo. Átomo, menor unidade de constituição da matéria. Tudo que existe no universo é constituído por átomos. Na natureza existem 90 tipos de átomos que se ligam entre si e formam toda a matéria existente no universo. O restante dos elementos presentes na tabela periódica são artificiais, criados por cientistas em laboratório. E o átomo ele é constituído por duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Vamos ver isso agora. Resumindo, a evolução do modelo atômico. Em 1803, o cientista Dalton disse que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, como se fossem bolinhas, bolinhas de gude, uma unida às outras. Daí, em 1903, Thomson disse que o átomo possuía um núcleo e, preso a esse núcleo, inúmeros estruturas de cargas negativas, assim, incrustados nele. Depois, em 1911, apareceu Ernest Rutherford e disse que o núcleo era constituído por prótons e nêutrons e os elétrons girando em órbita ao redor do núcleo, como se fosse o sistema solar, entendeu? Daí, em 1913, o Niels Bohr disse que os elétrons estavam distribuídos em camadas eletrônicas na eletrosfera. Então foi definido, a partir desse estudo do Rutherford e do Bohr, foi instituído um modelo atômico atual, que é chamado modelo atômico de Rutherford-Bohr, que nós vamos ver agora. Através do modelo de Rutherford-Bohr, o átomo ele é constituído por um núcleo. Então aqui está o núcleo do átomo. Em amarelo eu representei os prótons com carga positiva e em vermelhinho os nêutrons. Como o próprio nome diz, não tem carga, ele é neutro. Então aqui está o núcleo, a região central do átomo. Certo? Ao redor do núcleo estão as camadas eletrônicas, ou órbitas. Então aqui temos a primeira camada eletrônica, que está ao redor, como se fosse uma órbita, tá vendo? Ao redor do núcleo. E o que vai estar girando aí nessa órbita, nessa camada? Elétrons, que tem carga negativa. Então vamos colocar os elétrons aqui. Ok? Daí tem a outra camada eletrônica. Então vamos colocá-la aqui. E nessa camada eletrônica também vamos ter elétrons girando ao redor dela. Ok? Ok? E agora mais uma camada. Por ela aqui. E nessa camada também vai ter elétrons, tá? E vamos colocar mais uma camada, que também vai ter
elétrons. Então, gente, eis aí o modelo atômico atual, que nós chamamos de modelo atômico de Rutherford Bohr. Ok? Então, a partir desse modelo, que toda a química está baseada. As camadas eletrônicas. Então, o que acabamos de ver no modelo atômico de Rutherford Bohr? Temos a região central, que é o núcleo. No núcleo, nós vamos ter duas partículas, prótons e nêutrons. Os prótons positivo e os nêutrons não têm carga. Então, nunca esqueçam, o núcleo do átomo é positivo, porque tem prótons. E os elétrons que estão na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, têm carga negativa. É por isso que eles giram ao redor do núcleo. O núcleo é positivo, ele atrai os elétrons, que é negativo. Então, positivo atrai negativo. Então, através dessa atração elétrica, eles ficam girando ao redor do núcleo. Tá? Então, o que foi estabelecido? Que os elétrons eles estão divididos em camadas eletrônicas, ou órbitas. E os cientistas deram o nome de KLMNO, PQ. Então, a camada K é a mais próxima do núcleo. Então, ela é atraída com mais força, correto? À medida que vai se afastando do núcleo, os elétrons vão ter menos força de atração. Então, quer dizer que a camada K é mais forte, né, do que a camada Q, que está mais longe. Tá ok? Então, na camada K, tem um número máximo de elétrons, que é 2. Pode ter 1 aqui? Pode, menos pode. O que não pode é ter mais. Esse é o número máximo. A camada L só pode ter 8. Pode ter 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Pode, menos pode. O que não pode é ter mais. Na M pode ter 18, 32, 32, 18 e 8. E esse é um princípio importante da química, tá? Vocês têm que memorizar isso. Então vamos lá. Repetindo. Número máximo de elétrons nas camadas. K, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. De novo, bem alto. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. E 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Tá ok? O número máximo de elétrons em cada camada. Então pode ter menos, tá? Agora tem uma regra importantíssima, que é a regra dos octetos. A última camada de um átomo não pode ter mais do que 8 elétrons. Tudo bem, preste atenção. Camada K só pode ter 2. A camada L só pode ter 8. Ótimo. A camada M, ela pode ter 18 elétrons, se não for a última. Então, se o átomo tiver 3 camadas, K, L e M, quanto que pode ter na camada M? O máximo é 8. Essa é a lei, a regra dos octetos. Ela pode ter 18 se não for a última camada. Mas se for a última camada, só pode ter 8 elétrons. O mesmo com a camada N, O e P. 32, 32. Se não for a última. Se for a última, só pode ter 8. A P só pode ter 18, se não for a última. Se for a última, só pode ter 8. Vamos ver alguns exemplos, tá? E quem é que tem 8 elétrons na última camada? Apenas os gases nobres. Tá? Então vamos ver aqui. Gases nobres. Quem são os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Aqui tem uma coisa importante. Está vendo esse numerinho ao lado do símbolo? Aqui o símbolo HE é o hélio. Esse 2 ao lado é o seu número atômico. O que é número atômico? É o seu número de prótons que ele tem em seu núcleo. Tá? Então, o número atômico é representado pela letra Z.
e representa o número de prótons. E se o hélio tem 2 prótons, automaticamente ele vai ter 2 elétrons. Então, todos os átomos representados na tabela periódica têm equilíbrio elétrico, ou seja, a quantidade de cargas positivas, que são prótons, é igual ao número de cargas negativas, que é o elétron. Então, lembre-se, Z, número atômico, número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, o hélio tem 2 prótons e 2 elétrons. Como que a gente distribui esses 2 elétrons? Os 2 elétrons na camada K. Então quer dizer que a camada K, o máximo dela não é 2? Então ela está completa? Sim. Então o hélio completou sua última camada, com 2 elétrons. Então a camada K, ela se estabiliza com 2, ou seja, completa com 2. Então olha aqui, um átomo é estável quimicamente quando sua última camada eletrônica está completa, com o número máximo de elétrons. Então qual é o número máximo de elétrons na camada K? 2. O hélio tem 2 elétrons? Tem, então é uma camada completa. Então o hélio é um gás nobre. Daí temos o elemento neônio, que é o elemento número 10 da tabela periódica. Ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Então o número atômico. Como que a gente distribui esses 10 elétrons? 2 na camada K, que é o máximo. 2 para 10 não é 8? Então eu sou obrigado a colocar quanto aqui na L? 8. 2 e 8, 10. A camada L só pode ter no máximo 8, não é? Completou a última camada? Sim, o neônio é um gás nobre. Olha agora o argônio, que tem 18 prótons e 18 elétrons. Olha aqui. Como que fica a distribuição? 2 na K, que é o máximo, 8 na L, que é o máximo, 2 e 8, 10. Para 18 falta quanto? 8. Então colocamos o restante 8 na camada M. Então quer dizer que a última camada é a M, com 8 elétrons. Então é um gás nobre. Sua camada está completa. Ok? Vamos ver agora o criptônio, número atômico 36. 36 prótons e 36 elétrons. Como que fica? 2 na K, 8 na L, que é o máximo, então deu 10. O máximo na M é 18, Então aqui ela não é a última, então ela pode ter até 18. 2 e 8, 10, mais 18, 28. Para 36 faltam 8, que a gente coloca na N. Olha aqui então, 8 na última camada. Então o criptônio também tem a última camada completa, é um gás nobre. Daí o xenônio, que tem 54 no número atômico. 54 prótons e 54 elétrons. 2, que é o máximo, 8 na L, que é o máximo, 18, 18, 8. Então como que fica o xenônio? 2, 8, 18, 18, 8 na camada O. Então ele tem a última camada completa, com 8. E finalmente o radônio, com 86 prótons e 86 elétrons. 2, 8, 18, aqui completou 32, 18 na O e 8 na P. Então o que ele tem aqui? 8 na última camada, ele também está estável. Tá? Então qual é o sonho de um átomo? Completar a sua última camada. Todos os outros elementos da tabela periódica têm menos de 8 na última camada. Então o que os átomos fazem? Ganham, perdem ou compartilham elétrons entre si, ligando-se uns aos outros, para atingir a estabilidade. Os gases nobres, como já são estáveis naturalmente, eles não se ligam a ninguém. Eles são os únicos átomos livres na natureza. Tá? Todos os outros átomos estão ligados um ao outro, atingindo assim a sua estabilidade eletrônica. Ok? E eu vou dar para vocês agora alguns modelos dessa distribuição eletrônica, tá? Para vocês entenderem direitinho. Olha aqui.
eu vou colocar aqui um modelo atômico que tem apenas a camada K. Tá? O que vocês estão vendo? No seu núcleo, ele tem um próton. Tá? E aqui a camada K. Então, um átomo pode ter apenas uma camada? Pode. Tá? Então, no caso, ele tem um próton. Quem é esse elemento que tem um próton? O hidrogênio. Se ele tem um próton, ele vai ter um elétron. Tá? Ah, então o hidrogênio tem só um próton, e cadê o nêutron? O hidrogênio é o único átomo que não tem nêutrons. Ele é o menor átomo do universo. Ele tem apenas um próton e um elétron. E esse elétron fica girando ao redor do núcleo. E o hidrogênio, ele é um átomo estável? Não, porque a camada K, o máximo é 2. Então falta 1 aqui ainda, né? Então o que o hidrogênio faz para receber mais um elétron? Ele compartilha com outros átomos, se ligando a eles, formando moléculas. Então o hidrogênio é o menor e o mais abundante átomo do universo. O Sol, as estrelas, a água, proteínas, etc. Todos eles têm a constituição do hidrogênio presente, tá? E agora, se eu tiver isso, apenas a camada K, certo? Mas ela vai ter 2 prótons, que vocês estão vendo aqui no núcleo, 2 prótons e 2 nêutrons. Se ela tem 2 prótons, vai ter também 2 elétrons. Como que fica? Que átomo que é esse? É o gás hélio, tá? Então é o átomo de hélio. Ele vai ter 2 prótons e 2 elétrons na camada K. Nossa, professor, então por isso que o hélio é o gás nobre. Sim, ele completou a camada K. Ah, por que ela se completa com 2? Porque a camada K, o máximo é 2. Então o hélio, tendo 2 elétrons na camada K, que ficam girando aqui, ó, ele é um gás nobre. Ele tem a última camada completa. Certo? Apenas o hidrogênio e o hélio que tem apenas a camada K. A partir do lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, todos eles vão ter camada K, L, M, N, tá? Assim por diante. Então o hidrogênio e o hélio são os únicos que têm apenas a camada K, sendo que o hélio é o gás nobre. Vamos ver agora esse exemplo. Então, o hélio tem 2 elétrons. Então, se eu pegar agora, o lítio tem 3, o berílio tem 4, o boro é o elemento que tem 5. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 prótons, logo ele vai ter 5 elétrons. Como que a gente faz a distribuição? 5 elétrons. 1, 2 na camada K, que é o máximo. Para 5 falta quanto? Falta 3. Então, 1, 2, 3 na camada L. Certinho? Então, 2 na camada K e 3 na camada L. Esse é o átomo de boro. E agora, se for o átomo de carbono? O carbono tem 6 prótons e 6 elétrons. Então, como que a gente faz a distribuição de 6 elétrons? 2 na camada K. Falta quanto na camada L? Faltam 4. Então, 4 na camada L. 2 e 1, 2, 3, 4. Então, esse é o átomo de carbono. 2 e 4. E o nitrogênio, que tem 7 prótons e 7 elétrons. Como que fica a distribuição? 2 na camada K. E para 7 falta quanto?
1, 2, 3, 4, 5. Então ele ganha mais, ele tem mais um elétron aqui. Então esse é o átomo de nitrogênio. 2 na camada K e 5 na camada L. O oxigênio, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Então como que fica o oxigênio? 2 na camada K e para 8 falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então esse é o átomo de oxigênio. 2 e 6 na camada L. 2 na camada K e 6 na camada L. E o flúor, que tem 9 prótons e 9 elétrons. 2 na camada K, para 9 faltam 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1, 7. Esse é o átomo de flúor. 2 na K e 7 na L. E agora vem o neônio, que tem 10. Então, como que fica o neônio? Que nós vimos lá nos gases nobres. 2 na camada K e para 10 faltam 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 8. Ah, então esse é o átomo de neônio. Ele tem a camada K com 2 e a camada L com 8, que é o número máximo da camada L. Então, ele é um gás nobre. Tudo bem? Vejam agora esse exemplo. Prontinho. O que nós estamos vendo aqui? 2 na camada K, que é o máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na camada L, que é o máximo. Então temos aqui o átomo de neônio, né? Que tem 2 e 8, 10. Agora, se a gente tiver o sódio, que é o elemento 11. Então ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. Então 2 na K, 8 na L, 10. Se ele tem 11, ele vai ter 1 na camada M. Então esse é o átomo de sódio. 2 na camada K, 8 na L e 1 na M. E agora o magnésio, que tem 12 prótons e 12 elétrons. Tá? Então 2 na K, 8 na L, 10, mais 1 na M, 11, mais 1, 12. Então esse é o átomo de magnésio. 2 na K, 8 na L e 2 na M. O átomo de alumínio tem número atômico 13, ou seja, 13 prótons e 13 elétrons. Então 2 na K, 8 na L e 3 na M, dá 13. Então esse é o átomo de alumínio. Agora o átomo de silício, que tem 14. Então 2 na K, 8 na L e 4 na M. Esse é o átomo de silício. 2 e 8, 10 e 4, 14. Daí vem o fósforo, que é o elemento 15. 2 na K, 8 na L e 5 na M. Então deu 15. Tá? Agora o enxofre, que é o elemento 16. 2 na K, 8 na L e 6 na M. Mais um aqui. Então esse é o átomo de enxofre. Agora o átomo de cloro, que tem 17 prótons e 17 elétrons. Então 2 na K, 8 na L e 7 na M. Então esse é o átomo de cloro. Então até o cloro, gente, está todo mundo instável. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, quem que é o elemento 18? O neônio, que nós já vimos, que é um gás nobre. Então ele tem 18, né, prótons e 18 elétrons. 2 na K, 10 na L e 8 na M. Ah, então a M ficou a última camada, com 8 elétrons. Regra dos octetos,
é a estabilidade elétrica do átomo. E agora, o que acontece com o átomo de potássio? Átomo de potássio tem 19 prótons e 19 elétrons. Então ele vai ter 2 na K, 8 na L e 9 na M. Pode ser assim, gente? 2, 8 e 9? A camada M pode ter até 18, não pode? O que a gente falou da regra dos octetos? Ela pode ter 18 quando não é a última camada. Agora, foi a última camada? Sim. Pode ter 9 na última camada? Não. Então, não pode ter 9 na última camada. Então, para onde que vai esse elétron que está a mais? Vai para a próxima camada, a M, que a gente vai ver agora. Então, está aqui, gente. Isso que a gente estava falando. Então, o átomo de potássio, o elemento 19. 2 na K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na L. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na K. Dá 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 9 na M dá 19. Gente, a M não ficou sendo a última camada? Pode ter 9 na última camada? Não. Então, o que nós fazemos? Esse elétron que está a mais vai para a camada N. Então, como que fica a distribuição correta do potássio? 2 na K, 8 na L, 8 na M e 1 na N. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, o átomo de cálcio. O cálcio é o elemento 20. Então, como que a gente faz? 2 na K, 8 na L, deu 10. Mais 10 na M, 9, 10. 10 na M, formou 20. A M novamente ficou sendo a última camada, não ficou? Pode ter 10 na última camada? Não, a última camada só pode ter 8. Então, sobrou 2 aí na camada M, que não pode ter. Ela só pode ter 18 quando não for a última, tá, gente? Então, o que acontece com esses 2? Vai para a camada N. Então, como que fica o átomo de cálcio? 2 na camada K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na M e 2 na N, tá? Então é isso aí, gente. Prestem bastante atenção nessas definições que eu dei. Tentem fazer sozinhos, tá? A distribuição eletrônica dos 20 primeiros elementos da tabela periódica. E se vocês estiverem aí com o livro, procurem a tabela periódica no livro de vocês e dê uma estudadinha na tabela. Observe direitinho cada elemento da tabela, procure onde estão as camadas eletrônicas, onde está o número atômico, a massa atômica, tá? Que depois nós vamos ter uma aula só de tabela periódica, tá? Tudo bem? Então vocês entendendo o princípio do que é um átomo, como ele está organizado, suas camadas eletrônicas, daí vocês vão entender direitinho a tabela periódica, tá? Foi um prazer passar essas informações para vocês. Em breve estaremos de volta. Aquele abraço.